vídeo tem que ser separado porque o tema é uma coisa que não tá aqui na FAQ, mas é alvo de indeferimento de muitos processos de incidência de quem fez a manifestação de interesse. Então, muito embora não esteja na FAQ, e quando eu vou lá olhar o 51A, também não trate sobre isso, mas eu vou observar a regra do 77, que é sobre o comprovante de alojamento. Lembra que eu falei para vocês? Acompanhe os outros vídeos, que são uma sequência, tá? E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Vamos lá, gente. Quando você abre a FAQ, eu falei todos os documentos aqui. Passaporte, requerimento, certificado de registro criminal, comprovativo da existência dos meios de subsistência, para efeito de comprovativo dos meios de subsistência e a questão do menor. Observe que aqui na FAQ não fala comprovante de alojamento. E aí? Você fica pensando assim, ué, como assim? Como é que isso pode funcionar? Eu não preciso comprovar alojamento? Será que na prática é o que vai acontecer? Eu não aconselho você ir nessa entrevista sem um comprovativo de alojamento. E aí serve o atestado da junta de freguesia? Não, não serve. Porque a gente sabe que esse atestado ele é obtido das maneiras mais fraudulentas possíveis. Vocês sabem disso. Principalmente em situações em que você mora no lugar, mas você não consegue que aquele seu senhorio assine, e aí você pede pro amiguinho para te dar um atestado do lugar em que supostamente você moraria. Quem não conhece uma história dessa? Ou pessoas que pagam as outras para irem até a junta de freguesia para que possam emitir o certificado. Ei, pode dizer que eu moro na sua casa ou coisas do gênero? Não pode ser assim. Então, o que eu vou aconselhar? Existe um modelo, né? Lá no próprio site da ANMA, que é uma declaração sobre compromisso de honra de onde você vive. E aí, nesse caso, eu preencheria esta declaração sobre o compromisso de honra de onde eu vivo, apresentaria as comprovações de que eu pago aquele valor e colocaria na conta do senhorio. Olha, ele se recusa a me dar a documentação. E eu, como necessitado da moradia, me sujeito a essa circunstância. Mas não cabe ao imigrante fiscalizar a atividade que deveria ser da autoridade tributária, em autuar aquela pessoa. Bom, é uma regra do Código de Processo Tributário, tá? Que existe lá a necessidade de comunicação da sua condição de arrendatário. Mas o senhorio não cumpre esta condição. E ele está praticando um crime que é de sonegação fiscal. A culpa é sua? Não. Então, eu acho que você tem que relatar isso quando apresentar a declaração de moradia sob o compromisso de honra. E isso também poderia ser objeto do recurso das pessoas que, eventualmente, ficaram com o processo de indeferimento, justamente pelo fato de que não conseguiam comprovar as condições do alojamento. Por isso que eu fiz em separado a do alojamento, porque ele não consta da FAQ, ele também não consta do 51A, ele também não consta do artigo 12 do decreto. Então, aonde consta? Eu digo para vocês, está lá no 77. E eu tenho certeza que, muito embora a FAQ esteja dizendo que não vai pedir, quem for analisar o seu processo lá na estrutura de emissão vai dizer que você não apresentou o bendito documento. Então, o que você faz? Se antecipa, leve, nessas condições em que eu estou explicando a vocês. Doutora, eu posso levar um atestado de morada assim, daquele jeitinho que a senhora explicou? Não faça isso, meu querido. Não faça isso. Não dê oportunidade ao azar. Faça da maneira como eu estou colocando. Se você não sabe como justificar, procure um advogado da sua confiança e eu espero que ele saiba orientar você em relação a isso. Mas não apresente documentos que não correspondam à realidade. Doutora, mas eu só tenho o atestado de morada. O que eu vou fazer? O atestado, mais a declaração que eu falei para você, que está lá no modelo do site, e mais essas razões que eu te dei aqui sobre a questão de que não é culpa sua se o senhorio está sonegando impostos. Inclusive, você se dispõe a ser uma testemunha numa ação pública
que seja de iniciativa do Ministério Público, ou seja, como uma pessoa que está informando sobre a ocorrência de um crime fiscal. Perceberam como as coisas estão funcionando? É óbvio que você não vai falar para o seu senhorio assim, olha, se você não me der uma declaração, eu vou denunciar você por um crime fiscal. Pode fazer isso, mas deixa isso para um segundo momento. Eu digo para vocês o seguinte, vamos tentar resolver dessa maneira, porque já, inclusive, existe uma notícia do jornal dizendo que 67% dos senhorios em Portugal não declaram o arrendamento. Se conseguir achar essa notícia e colocar nas suas razões, olha aí, o prato tá todo feito, mastigadinho e só vai levar ao deferimento, porque, como eu disse, a ANMA não vai poder te responsabilizar porque você não tem um documento que não é da sua alçada à emissão. E aí, por que é importante você amarrar tudo isso? Se vier um projeto de indeferimento, você vai poder utilizar os argumentos que você apresentou no momento em que você foi notificado. Perceberam? Como é importante a gente se preparar 2 passos antes para aquilo que vai acontecer 2 passos depois. Esse é o pensamento jurídico que a gente precisa ter quando a gente não consulta um advogado sobre aquilo que deveria fazer. Porque todo mundo acha que é muito fácil você resolver problemas com a ANMA, que é só lá bater cara crachá. Mas e quando a porca torce o rabo, né? Como a gente pode falar assim no popular. O que você tem que fazer? Se você não tem condições de pagar um advogado, exerça você um pensamento jurídico e vai buscar na lei a justificativa para as suas razões de recurso, tá bom? É isso. Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.